nossos olhos, como nós sempre fazemos, e continuar soprando esse hino. Aleluia. Toda a intenção do nosso coração ao sair de nossas casas é adorar a Deus, é render a Deus louvores, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e pedir que Ele nos ajude na jornada, na caminhada. Nós vemos os tempos cumprindo as profecias, sabemos que o arrebatamento está cada vez mais próximo e nós precisamos estar em linha com a palavra de Deus. Ninguém pode preparar uma igreja para o arrebatamento, irmãos. Deus não confiou isso a homens, porque os homens falham. Deus não edificou a igreja sobre o homem, pois o homem falha. Por isso Ele disse: eu não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. E nós sabemos que não existe ex-órfão. Ou é órfão ou não é órfão. E se Ele prometeu que nós não seríamos órfãos, é porque Ele estaria conosco. E o Espírito Santo não é um enfeite da igreja. Não, o Espírito Santo é a força da igreja. É o caráter da igreja. E Ele está vivo nesta noite para mudar os nossos corações, para nos batizar, para nos transformar, para tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. Às vezes agrada a nós, às vezes agrada a régua que o homem fez, mas não agrada ao Espírito Santo. E para isso nós estamos aqui nesta noite, não para olhar para nós segundo aquilo que pensamos de nós, mas pedir que Ele nos olhe e nos limpe de acordo com aquilo que está errado em nós. E se a palavra de Deus nos aponta uma falha, o seu poder é poderoso o suficiente para nos capacitar para vencer estas falhas, para sairmos daqui diferente do que quando entramos. Aleluia. Para sair daqui mais fortes, com ânimo renovado, com compromisso com Deus renovado. Louvado seja seu nome, Pai. Senhor, nós estamos reunidos nesta noite, Pai. Primeiro te agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós durante esta semana. O Senhor nos cobriu de bênçãos, cuidou de nós, nos livrou de muitas coisas as quais nós nem sabemos que fomos livres, mas até aqui o Senhor tem nos trazido. Então te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui e pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos aceite na sua presença uma vez mais e sonde os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Que nós não estejamos apenas no culto, Senhor, mas que cada um de nós possa te ofertar um culto. Que os nossos ouvidos não fiquem atentos ao que os outros falam, e nem nossos olhos fiquem atentos ao que os outros fazem, mas que possamos olhar somente para o Senhor e criar uma atmosfera espiritual do nosso lado, Senhor, a ponto do seu Espírito Santo se sentir bem-vindo, Senhor, sentir bem no nosso meio, pois só assim o culto será abençoado, Senhor. Ligar o som, nós ligamos, falar no microfone, nós falamos, ler a Bíblia, nós lemos, mas o que é isto, Senhor?
É só o Teu Espírito que vivifica estas coisas, Pai, para que o culto seja verdadeiramente um culto, Senhor. Continue conosco, Pai. Nós pedimos isso. Nos consagramos todos nós. Pedimos que o Senhor abençoe os músicos, o dirigente de cântico, as vozes que cantarão aqui assentadas no banco. Que o Senhor abençoe todo o ambiente, os que estão nos visitando, Senhor, com os irmãos ali da Igreja Batista, Senhor, o pastor, a sua esposa. Que o Senhor nos recompense pela humildade, a simplicidade de vir nos visitar, Senhor, e que de alguma forma eles possam receber algo da sua parte, levar algo para casa, Pai. Nós pedimos isso no nome do Senhor. E agora você mesmo, irmão, assentado, com os olhos fechados, faça uma pequena oração, você mesmo, em voz baixa mesmo, você mesmo falando com Deus.
e vamos ser abençoados no nome do Senhor. Deus os abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Que o Espírito Santo possa estar com cada um de vocês. Amém? Vamos abrir o nosso cântico no número 400. Louvado seja Deus. Número 415. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para agradecer tudo que Ele tem feito por nós, pelo aquele dia no Calvário. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Louve Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu vi
paradinha mais a mais. Irmã Eliane vai cantar? Não dá, ele vai cantar um.
você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vamos recolher as ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te amamos, ó Pai, por tudo que tens feito, Senhor. Assim como o pastor falou, Pai, essa semana o Senhor nos livrou de algo, Senhor, que nós nem mesmo vimos, Senhor, mas o Senhor nos guardou, nos protegeu. Por isso estamos aqui, Senhor, para render louvores a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te honrar, ó Pai. E assim Te pedimos, ó Deus, o Teu Espírito Santo para conosco, ó Pai. Precisamos, Senhor, somos necessitados, ó Pai. E assim, Senhor, eu Te peço, Pai, por cada irmão que entrou aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. O Senhor sabe o que cada um está passando, ó Pai. Assim, Senhor, que cada um possa receber o que veio buscar, ó Deus. E assim, Pai, nós Te pedimos, ó Deus, por essas ofertas, que possa servir para a Tua causa, Senhor. E abençoe e tudo possa ser, Senhor, bendito seja o Teu nome, ó Pai. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Palavras são poucas, Senhor, para expressar gratidão em nossos corações, ó Pai. Continue conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar o 386. Nosso cântico. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar vida. Esse rio derrama lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar vida. Esse rio derrama lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me.
Usa-nos nessa noite, Senhor. Vamos ouvir a Daiane e a irmã Ruth. Aleluias. Não passava de uma escrava perdida, procurando pela vida um jeito para
que a Ele. Ele Obrigado, meu Deus, por tudo. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Aleluia. Louvado é teu nome. Vamos cantar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O meu dever era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Adore Ele, irmão. Estou aqui e se eu não adorar, algo é mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me Não entendo porque Ele amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou fraco e Ele é fiel. Obrigado pela minha família.
sentir a Tua presença no nosso meio. Nós sabemos que é só isso que nos conforta, Senhor, que nos consola. E então nós pedimos que Tu permaneças conosco, Senhor, no decorrer do culto, assim como o Senhor abençoou os cânticos. E nós então pedimos que o Senhor continue na direção do culto, Senhor. Que nenhum de nossos pensamentos atrapalhe o Teu Espírito. E que haja, Senhor, nos nossos corações um temor, uma reverência, uma responsabilidade de saber aonde estamos e o que estamos fazendo, Senhor. Nós pedimos isso no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite mais uma vez. Aproveitar vocês de pé para nós tomarmos uma porção da palavra do Senhor. Encontra-se na segunda cartinha de Pedro, capítulo 1. No final do culto, se o nosso irmão, ali, o pastor da igreja, quiser dar uma saudação, vamos dar essa oportunidade. E a todos os outros que estão nos visitando, Deus abençoe no nome do Senhor. Se a gente às vezes não fala o nome, não é pouco caso, é simplesmente, pelo menos eu às vezes não sei o nome de todos, né? Mas que Deus possa continuar com vocês, recompensando por terem feito esse esforço de estar aqui esta noite, né? Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 3 e 4. Pode até desligar essa caixa durante a minha pregação aqui. Eu quero ler o versículo 3 e 4, dando ênfase a duas pequenas palavras no meio do versículo 4. Quando chegar a elas eu vou falar para vocês. Mas Pedro diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Amém? Amém. Então Deus não nos dá nada faltando. É verdade. Amém. Não tem nada que nos falte, pois a palavra diz que Ele nos deu tudo. Amém. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes, agora esta é a palavra, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Amém. Podeis assentar no nome do Senhor. Deus possa ungir a sua palavra, endereçar os nossos corações e conforme aquilo que há uma necessidade na nossa alma, Deus possa suprir isso, né? E agradecer também aos irmãos que estão comigo, né? Viemos em 2 carros. Deus possa recompensar o esforço que fizeram para estar conosco. Amém. Irmãos, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esta questão da natureza divina que Deus nos fez participantes através de suas promessas, através da sua palavra. E o tão sério que é a vida cristã, entre um extremo e outro, é muito difícil a gente se manter no centro do caminho. A própria estrada natural, o asfalto natural já é
já é um tipo dessa caminhada celestial, porque é só nas beiradas é que fica os lixos, né? O meio do caminho é o mais alto da estrada, e os extremos é que não é bom. Nenhum extremo é bom, nem por um lado e nem por outro, nem o extremo da santidade, da legalidade, e nem o sistema, nem o extremo da liberalidade, do liberalismo. Então, as pontas do caminho não interessam para o cristão. O centro do caminho é que é o correto. E esse caminho, ele não é manuseado por homem. Não foi o homem que começou esse caminho. Não foi uma igreja que começou esse caminho. Não foi um teólogo que começou esse caminho. Esse caminho é o próprio Deus que veio. E Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esta é a palavra de Deus. E Deus, irmãos, Ele não deixou que ninguém aperfeiçoasse a sua igreja, a não ser Ele próprio. É o Espírito Santo quem tem trabalhado no nosso coração para fazer com que cada um de nós chegue naquilo que Deus quer de nós. Não pode ser outra coisa. Porque quando o homem quer assumir o controle do plano de Deus, o homem, ele tende a fazer um padrão das coisas. Ele tende a padronizar as coisas. Ele tende a fazer uma forma para as coisas. E Deus, Ele não é um Deus que tem uma forma definida. Ele é um Deus de variedades. Ele é um Deus que enche céus e terra. E Ele é um Deus que trabalha da forma que bem lhe agrada. Ele não precisa dar satisfação para mim. Ele não precisa dar satisfação para você. Ele está acima da nossa avaliação. Ele não pode ser colocado no banco dos réus para ser julgado por nós. Ele está acima de todas as coisas. E Ele sabe que nenhum homem consegue produzir de si mesmo algo que agrada a Ele. Não está em nós isso. Depois que o pecado entrou na raça humana, Paulo escreve dizendo que não há um homem justo sequer. Não interessa quem seja ou a que igreja frequenta, não está em nós nenhuma bondade. A bondade veio dele até nós. Só que Ele sabe que tem características que Ele preza, porque Deus não muda. Muda o homem, muda a cabeça do homem, muda os tempos, muda a forma do homem pensar, mas Deus é imutável. Porque se Deus mudasse, nós não poderíamos crer nesse Deus, porque então Ele estava fadado ao fracasso, igual nós somos. Mas Deus não muda. Disse o profeta de Deus que tem uma única coisa que Deus não pode fazer, e esta é errar. Deus não pode errar em momento algum, porque Ele, para ser Deus, Ele precisa saber o fim antes do começo. Por isso é que o plano dele é perfeito. Deus não está afobado para ver se o plano dele vai dar certo. Já deu certo o plano de Deus. Então, irmãos amados, todo verdadeiro cristão, ele não pertence à placa de igrejas. O verdadeiro cristão é aquele que recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo. Este é o verdadeiro cristão. Por isso que por um Espírito somos batizados. Não por filiação alguma coisa, mas por um Espírito. E este Espírito conhece a individualidade de cada um de nós. E Ele trabalha com cada um de nós no seu tempo e da sua forma. O que não muda é o resultado final deste trabalho do Espírito Santo. Porque todos nós temos que chegar à estatura de um varão perfeito. Este é o requisito. Isto é o que Deus espera da sua noiva para ser arrebatada agora. Porque Deus sabe o tipo de igreja que Ele começou em Atos, e Ele sabe o tipo de igreja que Ele vai ter no final do tempo. Então é o mesmo Espírito que trabalha individualmente em cada um de nós,
Só que o resultado é semelhante a todos. Por isso que quando Pedro ouviu a pregação de Paulo, mesmo eles não sendo iguais, eles entenderam que era o mesmo evangelho, porque era Deus atuando em Pedro, Deus atuando em Paulo, e isto é a palavra de Deus. Por isso é que Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando foi perguntado a ele o que deviam fazer para receber o Espírito Santo, Pedro disse: arrependei de seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E você vê que Mateus estava ali também, porque eles estavam todos juntos, e não houve uma concorrência entre os dois, porque depois Mateus escreveu Mateus 28:19, dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. E por que não houve um choque? Porque era o mesmo Espírito trabalhando nos dois, era uma escritura trazendo luz a outra escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que quer dizer com isso, irmãos? Nós estamos numa fase onde a religião tornou-se motivo de orgulho para as pessoas. O pertencer a algum movimento tornou-se motivo de orgulho para as pessoas. E Deus não se agrada disso. Paulo mesmo disse: eu não me propus saber nada a não ser Cristo e este crucificado. É ali onde acabam as discussões. É quando você encara o Calvário, ali você vai ver o tanto que você não vale nada e o tanto que Ele tem feito por você. É ali que nós entendemos o mistério da bondade e da misericórdia de Deus. Então, irmãos, com esta base, nós cremos que quando João viu na ilha de Patmos, ele viu, foi arrebatado no dia do Senhor, ele viu um só andando no meio dos 7 castiçais. Isto é o próprio Jesus. Ele disse: eu estive morto e vivo para todo sempre. E por que eu estou querendo dizer esta base, irmãos amados? Porque eu não creio em um evangelho que coloca medo nas pessoas. Eu não creio no evangelho que só fala do diabo. Eu não creio no evangelho que só fala do poder do diabo. Eu não creio nesse evangelho que Saul pregou, que diz assim: ele é gigante, ele é guerreiro. Nós precisamos tomar conta dos celulares, irmãos, dos barulhos, essas coisas. Quando nós temos uma igreja na frente aqui, tudo isso atrapalha a atenção. Por isso que às vezes eu fico conversando até ver que vocês todos estão prestando atenção. A atenção fica muito dividida. Isso atrapalha a linha do Espírito. Não adianta o Espírito estar só aqui. O Espírito tem que dar continuidade também, né? Por isso que a responsabilidade de realizar um culto não é só do pastor. A responsabilidade até de quem está lá atrás. E lá atrás é até pior. Então quem já foi para a escola sabe que a turma do fundão é a turma mais bagunceira que tem. Então tem que ficar esperto, porque senão a gente entra no culto e sai da mesma forma. E aí você está perdendo tempo, perdendo dinheiro, você está perdendo. Você tem que vir aqui para ver como é que está a sua alma. E não é comigo, porque eu sou tão pecador como qualquer um. Você e eu somos no mesmo nível. Mas se nós cremos que Deus cumpre a sua palavra, e Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 Ele estaria, então o meu comportamento na presença dEle é que vai ditar o que eu vou receber ou não, né? Aquela mulher tocou na veste de Jesus e foi curada. O soldado romano pregou ele na cruz e não sentiu nada. É o jeito que você se aproxima dele que você vai receber alguma coisa. Então, irmãos, eu não creio nesse tipo de evangelho que só fala do gigante, que só fala que o diabo tem força. Eu creio no evangelho que fala que aonde abundou o pecado, sim, mas superabundou a graça de Deus. Aleluia. Existe um Golias de verdade? Existe, mas existe um Deus de verdade também. Existe o Deus de Davi também. Existe o Deus dos profetas também. Existe o Deus da Bíblia que está vivo até hoje. E como esta igreja não foi fundada por um homem, ela não pode ser concluída por um homem. Ela tem que ser concluída pelo Espírito Santo. E só Deus sabe quem são os seus filhos, irmãos. Nós não sabemos. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos pelo momento, mas Deus é quem sabe a história de cada um.
Houve um homem na Bíblia que foi muito justo, muito melhor do que eu e você. Foi o jovem rico. Ele teve a revelação correta de quem Deus era. Porque quando ele chega na frente de Jesus, ele diz assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus disse assim: por que me chamas bom? Há um só bom, e esse é Deus. Então por que o jovem rico chamou Jesus de bom? Porque ele sabia quem era Jesus. Então a revelação estava correta. E ele queria ser salvo. Ele disse: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação, ou herdar a vida eterna? E Jesus disse: se tua palavra guarda os mandamentos. Ele disse: eu tenho feito isso há muito tempo. Mas ele, mesmo sendo fiel ao cânon da sua igreja, ele sabia que faltava algo nele. E as pessoas muitas vezes são fiéis ao cânon da igreja, mas sabem que por dentro está vazio. E esse vazio quem preenche é só o Espírito Santo. Não pode ser preenchido por nada mais a não ser o batismo do Espírito Santo, que faz com que nós sejamos outra criatura. Aleluia, que tem a natureza divina, como nós lemos. Porque quando nascemos aqui, Paulo escreve fazendo uma alegoria, nós nascemos casados com o pecado. E Deus não pode juntar-se com alguém que tem um marido, porque senão ele seria adúltero, e Deus não é adúltero. Então nós somos casados com a natureza do pecado. Você não é pecador por obras, você é pecador por natureza. Eu não me torno pecador quando eu erro a primeira vez. Eu sou pecador desde que nasci. Mesmo que eu nunca cometa algo errado, a minha natureza é inimiga de Deus. Por isso que através do Espírito Santo, através das suas grandíssimas promessas que Ele nos fez, Ele nos tem feito participantes da natureza divina. E se é natureza divina, o seu comportamento vai ser divino, as suas palavras vão ser divinas, os seus frutos vão ser divinos. Então, irmãos, extremos do caminho não valem nada, por mais bem intencionado que seja. Extremos não é o correto. Existem virtudes que todos os cristãos precisam ter. Existem comportamento que a mulher cristã precisa ter. Existe comportamento que o homem cristão precisa ter. E todos nós já sabemos o que devemos fazer. Só que não adianta eu tentar produzir isso em vocês. Não adianta eu tentar produzir isso em mim, porque nós vamos falhar. O que nós temos que apontar é o Calvário e dizer: vai para lá até que você morra. E aí sim você está livre para ter outro esposo. E aí essa natureza divina pode aperfeiçoar em você. Por isso que nós não podemos ir para extremos. Quando nós que crescemos na mensagem, talvez esse linguajar fique diferente para o pastor, mas para nós que crescemos na mensagem, nós crescemos cheios de medo. Quantas vezes já conversei com jovens e com velhos que têm medo das coisas, que têm medo de Deus, porque tudo que nos é ensinado é colocar medo, é dizer isto, aquilo outro, a ponto de nós dizermos coisas que não estão na Bíblia, mas é porque parece certo, parece correto. E quando nós queremos produzir na igreja um fruto, nós estamos tomando a frente do Espírito Santo. Porque a igreja, irmãos, ela não é um organismo fixo ou inanimado. Ela é dinâmica. Cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós tem uma forma. Tem gente que vive dentro da igreja sem nem entender por que está ali dentro. Mas um dia o Espírito Santo vai e floresce dentro do seu coração. Aí acende a luz, aí ela entende o que está fazendo ali. Outros, com uma semana de convertido, Deus o enche do Espírito Santo, ele se torna uma nova criatura. A igreja, ela é dinâmica, ela é viva, ela não pode ser pastoreada pelo meu gosto, pela minha forma. Nós temos que deixar o Espírito Santo tomar conta das pessoas. Então há algo em nós que não agrada a Deus. Quem pode mudar isso? Somente Deus pode mudar isso. Mas às vezes eu, na ânsia de querer produzir alguma coisa, eu abaixo a régua e eu assumo a dianteira. E eu começo a dizer assim: é só você fazer isso, fazer aquilo, que você está salvo. É só você pertencer a esta igreja que você, em outras palavras, ninguém fala isso abertamente, mas ele diz assim: faça isso, faça aquilo outro e aquilo outro.
Quando a pessoa cumpre aquilo tudo, ela relaxa e diz: eu já cumpri o que foi exigido. Mas a vida, a natureza continua sendo errada. É a natureza que precisa ser mudado, não é o de fora que precisa ser mudado, irmãos. O de fora todo mundo muda. O de fora, se você entrar em cada religião diferente, você vai ser mudado de fora. Se você vira islâmico, o de fora muda. Se você vira adventista, o de fora muda. Se você vira outro, de fora muda. O de fora, todo homem consegue mudar. O de fora mudou os israelitas, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Eles tinham orgulho de serem judeus. Eles se alimentavam só daquilo que Deus tinha dado a eles, que eles liam a lei dos profetas. E aquilo produziu neles orgulho e não uma vida submissa à palavra. Deus estabeleceu a ordem do culto. Quem já leu Levítico, Deuteronômio, Número sabe. Deus disse como devia ser feito o culto. Era com animal puro, era com macho. Deus colocou a ordem, o jeito de chegar no altar do sacrifício, o jeito do sacerdote se portar, a forma. Deus estabeleceu todas estas coisas. Só que o mesmo Deus que estabeleceu isso, daqui a pouco ficou enojado disso. Por quê? Porque o sentimento das pessoas se ausentaram daquilo que estavam fazendo. Eles ficaram, como eu disse no início, mecânicos. Eles tomaram uma forma de adoração. Eles padronizaram um jeito e o coração estava longe daquilo ali. Tanto é que quando Jesus enrola a mão no azorrague, era na rua do templo. E por que ele fez aquilo? Porque tinha virado um comércio. Não vamos nem falar de comércio da fé hoje, porque a Bíblia se repete. Salomão disse que tudo que foi torna a ser. As pessoas vêm para a igreja hoje sem nenhum sentimento do que está acontecendo, do que representa um culto. Eles vão para a igreja porque o pai foi crente, a avó foi crente, a bisavó foi crente, eles só vão. Era assim, eles continuavam oferecendo sacrifício, mas sem sentimento nenhum, sem entendimento nenhum, tomaram uma forma daquilo ali. Só que por fora estava tudo correto. Você olhava assim, é a cara de um judeu. Quando você olha para as pessoas hoje, você é a cara de um crente. É igualzinho um crente, até o jeito de abotoar a camisa é crente, até o jeito de falar é crente, mas e por dentro? Por dentro a igreja não muda. Quando a igreja muda, aí é o que eu disse, aí nós ficamos orgulhosos de pertencer àquela igreja. Aí nós ficamos idênticos àquela igreja. Todo mundo fala assim, aquele ali é Deus e amor, aquele ali é da mensagem, aquele ali, quando vê irmãs de cabelão, fala assim, você só pode ser da mensagem. Por fora nós mudamos, mas por dentro continuamos da mesma forma. E por fora é fácil te amaldiçoar. É só eu dizer assim, você vai para o inferno se continuar assim. Você vai para o inferno por fazer isso. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Irmãos, não interessa se fez ou não, nós somos nascidos em pecado. Não existe pecadão e pecadinho, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não foi nós que construímos um caminho para a reconciliação, foi Deus que construiu esse caminho entre nós pela graça e misericórdia dele próprio. Então não tem como eu te mudar, mesmo eu sabendo que está errado em mim. O profeta de Deus disse, é como você tentar ver um bode produzindo lã. Ele não produz lã, ele pode viver no meio de ovelha, mas não está na natureza dele produzir lã. Ele come igual a ovelha, ele anda igual a ovelha, ele cheira igual a ovelha, mas ele não produz lã. Qual é a única forma, se fosse possível, um bode produzir lã? Não é da vitamina de ovelha, ele já come. Não é da comida de ovelha, ele já come. A única forma é ele ter a natureza de ovelha. Qual é a única forma de um cristão ter a natureza que agrada a Deus? É recebendo o próprio Espírito de Deus. É só isso. É isso que vai fazer as roupas serem roupas de cristão, os palavreados serem palavreados de cristão. Não adianta falar para você, olha, não assista isso, não assista aquilo, não ouça isso, não ouça aquilo. Até quando nós vamos tratar a igreja como crianças? Não há responsabilidade em nós? Será que nós não sabemos o que precisamos fazer? É sempre assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Embora, como pastor, a gente precisa alertar. Tome cuidado com isso. Eu sou um camarada que, naturalmente falando, eu sou até contra a lei da obrigatoriedade de usar o capacete, o cinto de segurança, a cadeirinha de bebê. Eu sou contrário a essas leis tudo. Ah, pastor, mas por quê? Eu vou te dar um exemplo. Por quê? Se um homem de 20 anos tirou carteira, ele não sabe
por ele próprio, que se ele cair e meter a cabeça no chão, ele racha a cabeça, ele está bom de morrer. Se ele não tem autorresponsabilidade, por que o governo vai ter que dar palpite na sua mão? Bate e morre. Aí depois que morrer 30 com a cabeça rachada, aí você, rapaz, inventaram o capacete, deixa eu usar. O cinto de segurança a gente coloca na frente da polícia. Você vê que o próprio natural tipifica o espiritual. Se você ler o Código de Trânsito Brasileiro, é o seguinte: coloca o cinto de segurança, a gente coloca só na frente da polícia. Respeite a velocidade da via. Por que coloca então os radares? Se nós obedecêssemos o que está escrito ali, não precisava de radar. Mas a gente sabe que a nossa natureza não é de obedecer alguma coisa. A nossa natureza é rebelde, naturalmente falando. Você deixa para o filho assim: não faz isso. A natureza dele o instiga a fazer. O instiga a fazer. Você fala assim: não coloca o dedo na tomada. Ele vai colocar. A natureza humana é assim. Então o único que pode mudar isso é o próprio Deus. Agora você tem que ter uma autorresponsabilidade. Você tem que saber como cristão aonde você vai. Perguntaram para o irmão Bruno assim: irmão Bruno, eu posso ir num campo de beisebol, ver o beisebol? Você pode. Seja cristão onde você for. Aleluia. Tenha certeza do que está dentro de você. Daniel viveu 60 anos ou 70, sei lá quantos anos na Babilônia. A Babilônia não converteu Daniel, não. Hoje nossos jovens vão para a escola e a escola converte eles, tendo culto todo final de semana. Porque aqui é fácil ouvir o que eu estou dizendo, mas por dentro não tem. O que nós precisamos é que as pessoas olhem para Jesus e tenham uma experiência com Jesus. Porque aonde estiverem, não interessa se toda a família é incrédula. Você diz: 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque é a graça de Deus, é o Espírito Santo dentro de você que te mantém. Aleluia. Não adianta falar para você assim: é pecado. O profeta diz: isso aqui é um choque. O profeta diz assim: que beber não é pecado, fumar não é pecado, adulterar não é pecado. E quando as pessoas leem isso, ele diz: fica assustado. O profeta diz: isso tudo é atributo de um único pecado, a iniquidade. Isso é fruto de ser pecador. Isso é fruto. E a igreja acostumou a tratar os sintomas e não a causa. Nós tratamos os sintomas e não a causa. Sabe por que o adultério continua acontecendo dentro das igrejas da mensagem? Não porque é falta de pregação, não porque todo mundo já ouviu, é porque as pessoas não receberam o Espírito Santo. Sabe por que a mentira que tem lá no mundo, a mesma disputa que tem na firma lá, de um querer passar o outro para trás, tem dentro das igrejas? É porque as pessoas não receberam o Espírito Santo. Essa é a realidade, irmãos. Por que a mentira continua sendo propagada? Por que disso? Porque nós não tivemos um encontro pessoal com Deus. Porque Ele nos chamou para ter a natureza divina. Você não consegue ver Jesus fazendo aquilo que nós fazemos. Você não consegue ver Jesus sendo descaridoso igual eu sou, sendo sectarista igual eu sou. Eu consigo vê-lo santo, mas a santidade conforme Jesus é uma santidade que atrai os pecadores e não distancia. Você já reparou isso? A santidade de Jesus, o tanto que era diferente da dos fariseus? Os fariseus, eles mesmo estando no mesmo nível da prostituta, eles não podiam ser tocados por ela. Agora Jesus, que era o mais santo, ele desceu no nível dela. A santidade dele atrai os pecadores para si, para que só ele possa mudar aquela vida. Aleluia, só ele é que muda a vida. Eu quero ir com vocês agora, irmãos, a Gênesis, só para a gente dar uma folheada na Bíblia, para você entender um pouquinho sobre quando a gente vai ver árvore na Bíblia, a gente aponta para o lado espiritual das coisas. Então, quando a Bíblia diz que no princípio ali Deus colocou 2 árvores no jardim, não é que existiam 2 árvores, existiam árvores, mas não é 2 árvores de madeira propriamente dito. Ali eram princípios espirituais ali, que Deus coloca como uma figura de linguagem o alimentar-se. Então ele diz: se vocês se alimentarem da minha palavra, que é obedeçam, fique atrás do que eu estou falando, vocês vão viver sempre.
Agora, se vocês ouvirem outro tipo de conversa, vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu. Porque quando eles ouviram a serpente falando, ou Eva ouviu, dando uma pequena mudança no que Deus tinha falado, porque Satanás ele não vai te tentar com espíritos mundanos apenas. As pessoas pensam que o diabo só está no bar. O demônio que está no bar é a casta mais inferior. Os piores demônios são os espíritos religiosos. Não foram os bêbados que mataram Jesus, foram o fariseu que matou Jesus, foi o sacerdote que matou Jesus, foi o sumo sacerdote que colocou Jesus na cruz. Não foi a prostituta, não foi Zaqueu, o publicano, não. Foi Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, os homens que andavam com urim e tumim no peito, os representantes de Deus na terra, mas por orgulho, por cegueira religiosa, colocaram Jesus na cruz. E aí que nós precisamos entender o porquê que religião dá orgulho. Porque o ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento. Por que o jovem, quando entra na adolescência, é a fase mais difícil? Porque ele não é criança e ele não é adulto. Ele está transitando entre as duas coisas. Então ele precisa de um grupo de pertencimento. Por isso que a escola divide no camarada descolado, nas moças bonitas, nas moças vergonhosas, nos rapazes, porque pertence a um grupo. E Deus não quer que sejamos orgulhosos de pertencer a uma igreja. Deus nem quer que sejamos orgulhosos. Até porque quando os 70 foram fazer a obra e ficaram felizes com o resultado, Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Deus quer que o contentamento do cristão seja pertencer a este reino eterno. Aleluia. Porque aqui as coisas mudam, irmãos. Aqui as coisas mudam de lá para cá, de cá para lá. Mas então, no princípio, Deus disse: coma, se alimente somente da palavra. Mas quando alguém mudou um pouquinho a palavra, porque Satanás tem um espírito religioso. Você vê que Caim, sendo filho de quem era, ele não abriu um bar, ele não abriu uma boate. Se você ler a Bíblia, você vai ver que partiu de Caim a adoração, o desejo de adorar. Partiu de Caim. Então os espíritos demoníacos são religiosos, a ponto do próprio Jesus dizer em São Mateus 24: nos últimos dias enganariam a muitos, até os eleitos, se fosse possível. Mas por que não enganam o eleito? Porque dentro do eleito, não é pela capacidade intelectual, porque dentro do eleito tem esse espírito da vida eterna, que é o próprio Deus, que é o prumo de Zorobabel. Quando as coisas começam a inclinar errado, esse prumo traz você para o centro de novo. É este prumo que te mantém no meio do caminho. Você vai para lá, começa a ficar no extremo e diz: tem algo errado. Volte para o centro. Quando você começa a ficar jactancioso, dizendo: eu dei conta de ser crente, eu passei pela juventude sem nunca beber uma gota de álcool, graças a Deus por isso. Mas outros não terão esse sucesso. Outros serão pisoteados pelo diabo, mas a graça de Deus estende a eles também. Eu não posso fazer pedágio onde Deus fez a graça ser o pavimento. Eu não posso colocar cerca, irmãos, aonde Deus arrebentou com as cercas e deixou um vivo e novo caminho para nós. Então é Deus que produz a natureza divina em nós, não somos nós. Não somos nós. Então, pastor, o que um crente pode usar? Deixe Deus ir te mostrando. Eu não posso fazer um padrão para mim. Eu não posso fazer um padrão para mim. Por melhor que seja a minha intenção, lá na frente aquilo vai virar uma doutrina. Lá na frente aquilo vai virar alguma coisa. Agora, se eu creio que o Espírito Santo é vivo nesta noite, por que eu vou colocar em mim a alcunha de querer te mudar? Eu tenho que te ajudar. Nós temos que gastar tempo lendo a Bíblia e ver o que o profeta nos ensina, o que a Bíblia nos ensina. Mas é o Espírito dele que vem, pega isso daqui e vivifica para nós. Vamos ver Gênesis, irmãos, não fico falando muito. Gênesis 2, 16 e 17. Então, note que árvore é princípio espiritual. E mais duas escrituras para que você entenda o exemplo que eu estou dando.
Em Salmos 1:3, quando o salmista vai falar dos justos, o salmista diz assim: os justos são como as árvores plantadas junto aos ribeiros. Não é assim? Que darão seu fruto em toda a estação. Amém. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, você vê, de início ao fim da Bíblia, diz que na Nova Jerusalém a árvore da vida estará ali. E o que é a árvore da vida no seu próprio Jesus, irmãos? Entendem isso? O que ele respondeu para Marta e Maria? Eu sou a ressurreição e a vida. Não há dois tipos de vida: a vida humana que tem fim e a vida eterna que não tem fim. Aleluia. E todo cristão, ele se alimenta desta vida eterna. Então olha só, Gênesis 2,16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ali tinha os dois espíritos, e você vai ver isso em Ezequiel capítulo 38, se não me engano, ou 36, quando Deus usa a figura de linguagem do rei de Tiro, e dizendo: tu estavas no Éden, tu foi lançado de lá. Então tinha dois espíritos já no Éden. Quando Deus colocou o homem, ele tinha esses dois espíritos ali no Éden, já disputando pela raça humana. E quando Eva deu ouvido a alguma coisa, aquilo produziu fruto. Aleluia. Aquilo produziu um fruto daquele evangelho torcido. Satanás cita assim: certamente não morrerás. O que Deus disse a vocês? Ele disse: comereis de tudo, mas isso daqui nós não comemos, porque o dia que nós comemos vamos morrer. Ele citou a Bíblia. Ele não tem medo da Bíblia escrita. Ele não tem medo da letra aqui. Ele tem medo quando essa letra ganha vida no cristão. Aleluia. Isso mete medo no diabo, porque ele vê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está só como um enfeite, ele não é só a pedra fundamental da igreja, ele é a pedra da coroa da igreja. Ele não é só a raiz de Davi, ele é a descendência de Davi. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Aleluia. Ele é o fundamento, ele é o crescimento, ele é a pedra de coroa da igreja. Então é ele que está moldando o cristão com caráter de cristão. Vocês lembram quando ele foi pagar o imposto lá, e eles pegaram uma moeda e ele disse: qual é a imagem que está na moeda? Qual é a cara que foi impressa na moeda? Eles olharam, era a cara de César. Ele disse: então dai a César o que é de César. Eu fico pensando, qual é a imagem que nós estamos imprimindo na igreja? É a imagem do sistema A, porque todo sistema produz filhos do sistema. Isso não é pregar contra a igreja nenhuma. Todo sistema produz fruto do sistema. Todo. Você vê que católico vai produzir católico. Deus é que sabe se estão lá na frente. Deus julgará cada um. Mas o católico produz católico, o tabernáculo produz tabernáculo. Nós produzimos em série as pessoas. É só Deus é que muda a direção disso. Aleluia. É só Deus é que muda um homem pecador em alguém que vai morar no céu. Então, irmãos amados, veja aquilo ali, e aí nós vamos ver ali, era o alimento ali. Então eles estavam se alimentando da palavra, e a própria ciência natural diz que você é o que você come. Então se você come muito legalismo, você vai ser legalista. E o profeta de Deus diz que a igreja pega o espírito do pastor, e o profeta diz que se o pastor ele gagueja, a igreja vai gaguejar. E eu dou graças a Deus por não ter nenhum tique nervoso, né? Porque senão a minha igreja ia ser engraçada. Imagina se eu tenho um tique nervoso, muita gente balançar a cabeça. Todo mundo ia ficar assim daqui a pouco. Porque nós somos influenciados pelo espírito do outro. Pedro aprendeu a copiar Jesus. A roupa de Jesus, o jeito de falar. Você reparou que todo grande líder que tem programa na televisão, todo pastor que vem dele é igualzinho o jeito de falar. Quando alguém na mensagem diz assim: bom dia com Jesus, eu sei de onde vem. Só tem um lugar que dá bom dia assim. Bom dia com Jesus, ou boa noite com Jesus, eu sei de qual sistema é. Nós pegamos o espírito um do outro. E aí, quando você aprende a imitar crente, você pensa: não, eu sou crente, eu nem xingo mais, eu nem bebo mais.
Olha como é que eu sou um crente, que até minha mãe está falando que eu estou diferente. Pedro andou sobre o mar, você nunca andou. Pedro recebeu uma revelação que Jesus elogiou, você não teve isso ainda. De receber audivelmente o elogio de Jesus, você não teve. Pedro expulsou o demônio. Pedro teve os pés lavados por Jesus. Pedro teve tudo isso. Mas quando Jesus disse assim: eu vou ser traído e vou ser levado para Jerusalém, vou ser pisado e tal, vou ficar sozinho, Pedro levantou e disse assim: os outros podem te negar, Senhor, mas eu não te nego. O que Pedro tinha se tornado? Orgulhoso da sua própria história. Pedro se tornou orgulhoso a ponto, irmãos, dele chamar Jesus de mentiroso na frente, irmãos, assim. Porque Jesus disse: vocês vão me negar. Ele disse: eu não. Olha a coragem que um homem religioso faz. Sara, atrás de Elohim, Elohim disse assim: eu vou voltar no tempo da vida e vocês terão um filho. Sara riu. E Elohim disse assim: por que Sara riu? Ela disse: eu não ri. Chamando Elohim de mentiroso. A religião nos torna orgulhosos, a ponto de da mesma família virarem as costas um para o outro só porque não crê igual. Você não crê igual eu? Não presta para mim. Não é isso o Espírito Santo. Não me interessa o que você crê. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, vamos caminhar junto, que lá na frente Deus sabe. Aleluia. A religião nos deixa orgulhosos. E aí Pedro, engravatado, você vai ler isso no São Lucas 23. Pedro disse: eu não te nego, Senhor. Ele disse: você vai me negar, Pedro. E Jesus ainda fala que Pedro nem convertido era. Jesus fala assim: quando você se converter, então pode ter revelação sem ser convertido? Pode. Você pode pular sem ser convertido? Pode. Você pode pregar a verdade sem ser convertido? Pode. Porque conversão é só Deus a quem faz. É só Deus a quem faz. E aí, a experiência de Pedro na igreja, quando Jesus foi preso, Pedro ficou ali por perto. Uma mulher disse assim: você parece ser galileu. Veja, você parece ser galileu. O seu jeito te denuncia. Você sabe o que Pedro fez? Pedro negou. E ele foi sendo apertado a ponto dele amaldiçoar. Ele disse: eu nunca conheci esse homem. Olha o que o ser humano faz, irmãos. Mas ele sabia imitar crente. Ele tinha orgulho de ser o que era. Mas o orgulho, a prática cristã, não leva ninguém a nada. Só que esse mesmo Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem 4 evangelhos na Bíblia. Você vai ver isso daqui só no evangelho de Lucas, irmãos, assim. De Marcos, quer dizer. Só no evangelho de Marcos você vai ver isso que eu vou falar. Quando Jesus aparece para as mulheres, ele diz assim: diga aos meus discípulos que eu vou encontrar eles na Galileia. E só no Marcos, que Marcos dá e fala assim, e Jesus fala assim, e fala para Pedro também. Eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Pedro era o mais destroçado de todos. Todos eles estavam tristes porque o mestre tinha morrido, mas só Pedro tinha negado. Então Deus sabe quando você está mais quebrado do que os outros. E às vezes é uma mensagem só para você, porque Ele sabe que você está mais quebrado do que os outros. Porque quando Pedro ouviu assim: fala para os meus discípulos, talvez ele poderia pensar dentro do seu coração. Ele disse: não é para mim. Eu sei que eu segui ele, mas só eu neguei. Mas Jesus, sabendo disso, disse assim: fala para Pedro, que eu também estou esperando ele. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Fala para Pedro: os seus pecados são grandes, mas eles são perdoados. E agora esse Pedro foi para o cenáculo mais 120, irmãos. E ficaram lá. Eles ficaram 10 dias, porque tinha que cumprir os 50 dias do jubileu. E no 10º dia, o Espírito desceu com línguas e se esparramou sobre todos. Aleluia! Aleluia! Agora Deus e o seu povo ficou um só. Deus e o homem ficaram um só. A ponto
indicação que Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo nem conheceu Jesus em carne. Mas no capítulo 9 de Atos, quando ele está com a bolsa cheia de cartas de acusação contra os crentes, Deus do céu cruzou o caminho do apóstolo de Saulo e disse para Saulo assim: duro te é me perseguir, Saulo. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo homens e mulheres que criam em Jesus. Só que agora Jesus estava no seu povo. Disse o profeta que era Deus em cima, depois Deus conosco, e agora Deus é em nós. Paulo disse aos Colossenses assim: o mistério que esteve oculto desde todos os tempos é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Não pode um homem, a sombra de um homem não pode curar ninguém. Não pode, não tem como ser assim. Mas em Atos foi assim. Não pode, um homem comum dá mais do que negou, mas ele, a sombra dele curava. Mas porque ele tinha tido encontro com Deus. E tem uma coisa, irmãos, Atos não foi só para eles. O profeta de Deus disse assim: eu me lembro dele dando a promessa, mas não lembro dele tirando a promessa. Porque se o mesmo Espírito Santo que plantou esta igreja em Atos dos Apóstolos precisa colher uma igreja agora no arrebatamento, é o mesmo Espírito Santo de ponta a ponta que tem que me dar uma experiência com o povo das Sagradas Escrituras. É o mesmo Espírito Santo que faz com que uma mulher que teve 5 maridos, nós falamos do jovem rico que queria ser salvo, e a Bíblia diz que Jesus amou ele, mas não pôde salvá-lo. Mas em Samaria tinha uma mulher que tinha tido 5 maridos. Por isso que a minha estrada é diferente da sua. Você pensa assim: se eu sou filho de Deus, por que Deus não evitou das minhas quedas? Eu não sei por quê. Eu sei que Ele não nos faz iguais. Eu só sei que quanto pior nós somos, ou fomos, mais grato nós somos. Fundo você foi, você sente a mão de Deus te puxando, mais grato você vai ser. Por que você vai falar assim? Não é possível que um gênio, camarada ruim igual eu, esse homem, assim, que eu sei um pouquinho da sua história, você sabe da minha. Não é possível que o Deus do céu, tão santo como é, possa ter paciência comigo. Não é possível se isso não for graça. Não tem como não crer na graça. Então, amados irmãos, Pedro teve essa experiência no cenáculo. Poucos dias depois, ele entrando na igreja, tinha um mendigo, um aleijado ali na porta. Estava acostumado a ver sacerdote entrando, sacerdote saindo, sacerdote entrando, sacerdote saindo. E as franjas dos vestidos faziam barulho, o sinete fazia barulho. Mas estar na porta ou dentro de uma igreja que não tem o Espírito Santo é a mesma coisa de estar em qualquer outro lugar. Ô irmão, deixa eu lembrar daquele ceguinho de nascimento. Eu acho demais a história daquele cego. A vida toda cego. Passava sacerdote, sumo sacerdote, gente boa, gente ruim. Está o ceguinho ali. De repente vem um homem da Galileia. Aleluia. De repente vem um homem. Aleluia. E curou o ceguinho. Vamos adiantar a história. E aí, de repente, quando Deus se manifesta, os religiosos ficam nervosos. Que a religião é inimiga de Deus. A religião não é amiga de Deus. Os religiosos quiseram calar o ceguinho e disseram assim: o que te aconteceu? Ele disse: eu não sei, eu não via. Eu sei que esse homem me curou. E aí disseram assim: você sabe que esse homem é filho de pecado? Se é filho de pecado, eu não sei. Eu sei que eu era cego até encontrar ele. E estou vendo depois de encontrar. Aí, para você ver que uma experiência com Deus, irmãos, é maior do que qualquer conhecimento teológico de Deus. E aí ele falou assim: você pobre, cego, querendo nos ensinar a nós. E aí veio chamar o pai e a mãe e ameaçaram ele. O pai e a mãe disseram: já é maior, pergunta para ele. Perguntava: o que te aconteceu? Eu falei assim: Jesus de
Nazaré me viu sentado, curou e abriu meus olhos. E aí falou assim: você não sabe que ele é de pecado? Se é de pecado, eu não sei, eu sei, vocês sabem da história. Só que o ceguinho foi e matou o espírito dele. Eu falei assim: vocês estão querendo seguir ele também. Vocês é que não têm coragem. Vocês sabem que o que ele fez é sobrenatural, o homem não pode fazer. E aí expulsaram o ceguinho. O sistema denominacional sempre vai expulsar alguém que tem um conhecimento pessoal de Deus. Porque a religião e o novo nascido não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que o Espírito Santo é a vestimenta da igreja. Você já parou para pensar? Rebeca é o tipo da noiva e Isaac é o tipo de Cristo. A Bíblia diz que Isaac mandou presentes e vestidos. Como é que ele sabia como era o tamanho de Rebeca? Ele não conhecia Rebeca. Mas o Espírito Santo não é para fazer do meu tamanho e do seu tamanho. O Espírito Santo me muda, ele não muda a sua palavra. Ele muda você para caber aqui dentro. Ele não muda isso aqui para te agradar. Ele não muda a forma dele para te agradar. Quando Eliseu andando a vida toda atrás de Elias, não era Deus alargando. Você vê que Elias não levou a capa dele nenhuma costureira, porque a capa não precisava ser mudada. Como um tipo, era Eliseu que precisava ser mudado. Deus está usando a nossa vida para nos mudar, para ter essa experiência aqui. Mas eu quero ir adiantando um pouquinho, que eu já estou encerrando, irmãos. Agora nós vamos a São Mateus, capítulo 3. São Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do 7 em diante. Você vai ver que fariseu na Bíblia, irmão, era a linha que mais era legalista. Eles eram judeus. Não misture fariseu e saduceu com aqueles povos do Velho Testamento. Lá eram gigazeus, heveus, heteus, amorreus. Lá eram povos, eram nações. Fariseu e saduceu eram linhas de interpretação da lei já. Os saduceus nem criam no sobrenatural direito, eles nem criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam nada disso. Os fariseus eram os mais legalistas, eles eram os que mais sabiam da lei. Então eles eram judeus, eram homens que você não conseguia ver defeito olhando para eles. Eles tinham que provar a linhagem antecedente, porque Anás e Caifás ali daquela época, eles eram descendentes diretos de Arão, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então todo sumo sacerdote teve que vir daquela linhagem. Então eles tinham como provar aquela linhagem até lá ao último grau. Agora, João começa a pregar. E João, por direito, ele podia frequentar o sacerdócio, porque ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Tanto é que quando o anjo falou com ele, ele estava oferecendo sacrifício, não é assim? Então ele tinha por direito de linhagem pertencer ao sistema religioso da época, mas ele não foi. A gente simplesmente sabe que Isabel, sua mãe, estava grávida dele e João some. E de repente João aparece pregando na beira do Jordão. Ele era basicamente da mesma idade de Jesus, porque Isabel concebeu um pouquinho meses antes de Maria receber. E o ventre estava parado, não mexia, né? Não mexia ali, ela estava grávida, mas não mexia o menino ali. De repente, quando Maria chegou com o menino dentro do ventre dela, e aí quando ela falou o nome do menino, João na barriga mexeu. Aleluia! Aí o profeta de Deus diz: a primeira vez que o nome de Jesus foi falado por lábios humanos, uma criança morta ressuscitou e recebeu o Espírito Santo no ventre. Aleluia! E aí, irmãos amados, esse João começa a pregar, e aí os fariseus mandam ele, versículo 7. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora aqui é que está, que eu queria chegar nisso. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Era a palavra, irmãos, para a lei, para o que Deus deixou escrito, produzir neles uma debilidade, um sentimento de fraqueza. Porque o dia que comer, morre. Mas Deus nos matou fisicamente, espiritualmente morreu.
Mas Deus não os matou. O que Deus fez? Deus aceitou um substituto, um cordeiro. Então o que era para aquele ato de Deus, o que era para produzir em mim? Um sentimento de debilidade. Pois, meu Deus, eu devia morrer, mas o Senhor está aceitando um substituto. Me perdoe, Pai, por minhas fraquezas. Deus queria, quando eu digo queria, irmãos, não é humanizando Deus, é uma linguagem de expressão. Você vai ver isso no capítulo 2 ou capítulo 5 de Isaías, quando ele diz assim: eu plantei uma vinha boa e esperava colher frutos bons, mas não colhi frutos bons. Então, quando Deus deu a sua palavra, Ele queria que essa palavra produzisse um povo humilde, simples, sem arrogância, sem pretensão nenhuma. Porque não foi eles que saíram do Egito sozinhos, não foi eles que produziu a coluna de fogo, foi toda a graça de Deus. Deus nunca disse assim: Israel, cria um exército, Israel, treine, não. Deus disse: Israel, fique atrás da minha palavra, que eu pelejo por vocês. Vocês não precisam ser igual a ninguém, gente, eu estou com vocês. Deus queria que isso produzisse um povo humilde, um povo de coração quebrantado. Por isso que o salmista está vindo no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, tu não se agradas de sacrifício. Mas Deus mandou sacrificar. O que o Senhor se agrada é de um coração contrito e um espírito quebrantado. O que é isso, irmãos? É quando você conhece a sua limitação, quando você conhece o caminho que você já passou. Lembra aquela vez que você estava com um copo de cerveja na mão? Você acha que ninguém estava te vendo, mas Ele estava te vendo. Aquela vez que você estava falando mal dos outros, ninguém estava vendo, mas Ele estava vendo. Aquela vez que estávamos assistindo coisas erradas no celular, ninguém está vendo, mas Ele está vendo. E Ele está tendo paciência com você. E aí, de repente, por um egoísmo, por um orgulho, você se veste de uma santidade e diz: eu nunca fiz, eu nunca faço. Não, Deus não quer que produza isso. Deus quer que você chegue na igreja e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Um pobre miserável, Pai, que todo dia te dá trabalho, Senhor. Eu nem falo bom dia para o Senhor. Eu vindo no carro agora, vendo o pôr do sol, eu falei para o carro assim: o privilégio de estar vivo é poder ver isso daí. Meu Deus, Deus está pregando para nós dia e noite. Você já parou para agradecer por ter uma cama quentinha nesse frio? Você passa lá no São Torquato, em Vitória agora, você vai ver mães grávidas dormindo enrolado num papelão, que não são melhores ou piores do que nós. Nós não somos melhores do que eles. Se você for parar para ouvir a história, talvez foi traída por marido, talvez foi violentada pelo pai, talvez a vida foi amarga até aquele momento. Só conhece aquilo da vida, e nem para isso nós paramos para agradecer a Deus. Somos puros de coração, gente ruim. E aí eu vou me jactanciar: oh, meus filhos nunca se desviaram. Oh, meu Deus, foi minha mão que não deixou. Eu nunca fiz, eu só fiz coisa errada na vida. É a misericórdia de Deus que não tem misericórdia. E é isso que Deus quer que produza na nossa alma, irmão. Um povo que dependa dele para tudo, irmãos. Deus não quer que nós dependamos das artimanhas. Deus nos dá instrumento, Deus nos dá tudo isso é maravilhoso, mas Ele não quer que a minha confiança esteja nisso. Deus não quer que a minha confiança esteja no meu dom. Deus quer que nós confiemos nele. É isso que Deus quer. Deus quer que nós dependamos dele. Aleluia. Deus quer que tenhamos a imagem dele impressa em nós. Então, irmãos, eu não vou mais porque eu falei tanto. Com os olhos fechados, por favor. O único que pode produzir alguma coisa, irmãos, é Deus. A sua vida é uma renúncia constante.
você duvide até mesmo dos seus próprios pensamentos. Nossos pensamentos nos sabotam. Nossos pensamentos nos colocam em problemas. Quantas vezes nos evangelhos você vai ler e os discípulos falando alguma coisa e a Bíblia diz Jesus sabendo o que estavam falando ou pensando, e a maioria dos pensamentos não era conforme a palavra. Irmãos, que o Espírito Santo possa produzir em nós uma dependência dele, um espírito quebrantado e humilde. Aleluia. Deixa eu contar uma parábola ou uma história que o profeta conta. Não deixe os dias ou a correria do dia fazer você perder o sentimento pelo que é mais importante. O profeta, quando vai pregar sobre a mensagem orgulho, e ele vai dando o exemplo, falando daquele homem que foi dar a festa, Simão, eu creio que seja. E Simão tinha um servo, e esse servo foi enviado até encontrar Jesus para o convidar para a festa. E o profeta disse que ele encontrou Jesus, mas ele estava tão envolvido na sua missão que ele só chegou perto de Jesus, convidou e voltou embora. O profeta disse: ah, se ele soubesse na presença de quem ele esteve, ele deixaria ali fora, se ajoelharia aos pés de Jesus. Aleluia. Simão teve ele na festa, mas não adiantou nada. Simão levou ele na festa como um troféu, por estar levando o maior profeta da terra na festa. Aquela prostituta nem tinha sido convidada, mas ela reconheceu quem ele era. Oh, irmãos, os nossos erros. Se você ler o Salmo 51, você vai ver o salmista falando, expressando, porque naquele salmo ele tinha sido confrontado por Natã sobre o pecado com Batseba. Ele diz assim: os meus pecados estão constantemente diante de mim. Oh, meu Deus, sejamos pequenos, irmãos, humildes. Eu sei que a nossa natureza humana é exibicionista. Eu sei que a nossa natureza humana quer parecer mais do que somos. A igreja nos torna orgulhosos. Então, pastor, para onde vamos nós? Nós vamos para perto de Jesus. E não chega perto dele arrogante, gritando, pedindo que ele olhe para você, que você merece ser ouvido. Não. Chegue humilde. Fique quietinho. Contemple ele um pouco. Às vezes Deus te abençoa financeiramente e você já acha que é melhor do que alguém. Ele criou os céus e terra e veio como tendo nada. O seu filho tem a fralda Pampers. Nós lutamos para dar o melhor para os nossos filhos e graças a Deus por isso. Mas ele não teve isso. Ele nasceu num lugar desprovido disso. Então como é que eu posso me tornar orgulhoso, sendo que aquele a quem nós seguimos, ele é humilde? Aleluia. Em todo tempo
olhos fechados, amados irmãos, eu gostaria de convidar o pastor da Igreja Batista para vir aqui na frente e dirigir uma oração para nós, meu querido, por favor. Com os olhos fechados, vamos ouvir esta oração. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus em todo o tempo. O Senhor é Deus, Senhor, atemporal, Senhor. Você, Senhor, sempre era, Senhor, sempre foi, sempre existiu. Ele é tão poderoso, é tão grandioso, tão humilde, Pai. Por contrito de coração, aquele que está quebrantado, aquele que está quebrado por dentro. Oh Deus, Senhor, tomou a figura humana, Pai, se despojou da sua divindade, se colocou em porção de servo, foi fiel até a morte de cruz, e ao nome de Jesus foi dado, Senhor, nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus, todo joelho que está na terra, todo joelho que está debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, nós te agradecemos nesse momento, Pai. Nós sabemos que há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Sabemos, Senhor, se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos. Mas pelo seu grande amor, Pai, pela sua compaixão, Senhor, todos os dias se renova essa graça, essa misericórdia, e há sentido na nossa vida por isso, Pai. Porque o Senhor, Pai, veio morar em nós pela pessoa do Espírito Santo. Ah, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Eu agradeço por essa igreja nesse lugar, Pai. Eu agradeço, Senhor, por essa família que vai morar no céu, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, nas nossas vidas, na vida dessa igreja, na vida da CBN Piracema. Pai, que o Senhor possa, Senhor, levantar, Senhor, não placas de igreja, mas que levante um povo, Senhor, temente a palavra de Deus, um povo que quando o culto termina, Senhor, o culto é todo dia na vida de cada um de nós, Pai. Aleluia. Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Diga: Deus abençoe o seu irmão. Deus abençoe. Meu querido, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe o senhor. Aos que nos visitaram, viu? O Jonatas está ali. Jonatas, Deus abençoe, meu querido. O rapaz ali atrás também, do lado do Maurício ali. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Esta semana a gente vai se comunicar, irmãos, para ver se vai ter ceia ou escola dominical no próximo final de semana. Mas a gente vai avisar, tá bom? Deus abençoe, vão em paz no nome do Senhor.